método do discipulado de Jesus: intercessão. Você tem que aprender a orar pelos seus discípulos. Para que eu tenho que orar? Porque é princípio do discipulado orar. E para que o discipulado? Para fazer com que as almas cresçam à estatura de Cristo e sejam conformadas à imagem de Cristo, para o progresso e crescimento espiritual das ovelhas, do discípulo, o aperfeiçoamento dos santos. E vamos ver isso de forma melhor, voltando em Gálatas, que é antes de Efésios. Gálatas, capítulo 4. No versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olhe para cá. Paulo está falando de discipulado, igreja. Meus filhinhos, os crentes da Galácia, por quem de novo eu tenho uma aliança, eu tenho um relacionamento com vocês. Sofro dores de parto, até que Cristo seja formado. Não foi formado ainda. Vocês estão no processo de discipulado. Vocês estão crescendo. Eu estou discipulando vocês. Para que você está discipulando nós, Paulo? Para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. E para que nós cresçamos à estatura de Cristo. E qual é um dos seus métodos, Paulo? Eu estou sofrendo dores de parto. Eu estou gemendo em oração intercessória. Porque o meu discipulado consiste em oração. E através de oração, vocês vão crescer à estatura de Cristo. Está aqui. Por quem de novo sinto dores de parto. Continuamente estou orando, continuamente estou intercedendo, até que Cristo seja formado em vós. Então, o discipulado eficaz consiste na intercessão. É o que Paulo está dizendo aqui. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado. Ou seja, se eu não sentir dores de parto, Cristo não vai ser formado. E se Cristo não for formado, eles não estão sendo bem discipulados, porque o propósito do discipulado é o aperfeiçoamento dos santos, é eles crescerem à estatura de Cristo, crescerem espiritualmente. Então nós temos que aprender, ou nós temos que, já sabemos, nós temos que pôr em prática a intercessão. Você viu em todo o modelo, Jesus: eu roguei a ti, Pedro, por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Eu sou um intercessor seu, Pedro. Eu oro por você, Pedro, mesmo você andando comigo, vendo meus sinais, tendo conhecimento bíblico, não basta, Pedro, eu preciso interceder por você. Seguramente, Pedro, olha o quanto Pedro oscilava, era fraco, era débil na fé. O que fez Pedro se fortalecer? Caminhar com Jesus 3 anos e meio, e a intercessão de Jesus, porque lá já em Atos e nas cartas de Pedro, Pedro já é forte, Pedro já é sólido, Pedro já é maduro. Por quê? Porque alguém ensinou as escrituras a Pedro, e alguém sentiu dores de parto por Pedro, Jesus. Quando ele diz: roguei por você, Pedro, você vai estar crescendo. E Paulo, também com a igreja da Galácia, disse assim: eu só vou conseguir formar Cristo em vocês, o discipulado só vai ser concluído se eu for um intercessor. Nós precisamos de abrir cultos de intercessão na igreja. Nós precisamos de selecionar intercessores. Precisa se levantar intercessores na igreja. Esse ministério não pode estar apático, esquecido. Tem que ter.
pessoas aptas, dispostas a carregar o fardo dos outros, a ser intercessoras assíduas, profundas. Uma igreja só caminha quando há intercessores. O ministério só é eficaz quando há intercessores. As pregações só têm êxito quando há intercessores atrás delas. Tem que haver intercessão. Eu não estou dizendo essas reuniões onde muitas dessas irmãs só se reúnem para fofocar. Muitos desses lugares que só tem, dessas reuniões só tem profecia, manifestações transcendentais dos dons. Eu estou dizendo de intercessão. Eu estou dizendo de 2 horas de joelhos ininterruptas, orando, quase sem repetir palavra alguma, gemendo, sentindo dores, transpirando. Isso é intercessão. Vai aprender com Jesus no Getsêmani o que é intercessão. Vai aprender com Jesus antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite inteira no monte orando, depois de escolher os 12. Vai ver a oração sacerdotal de Jesus, isso é intercessão. E o discipulado tem que consistir na intercessão para ele ter eficácia. Enquanto você ora, meu irmão, o Espírito Santo age em resposta à sua oração. A oração, ela move somente o sobrenatural que vai agir através da oração. E é assim que o discípulo muitas vezes é convencido do pecado, da justiça, do juízo, que ele tem crescimento, que ele tem entendimento escriturístico, que ele vence determinado pecado, que a visão dele é alargada, porque tem alguém por detrás intercedendo por ele, gemendo, clamando ao Deus dos céus por ele. Então Deus visita esse discípulo em resposta à oração do discipulador. Então a formação dele é saudável, então ele tem crescimento padrão, então o discipulado dele é completo, é poderoso. Então ele vai deixar a debilidade, ele vai deixar a frieza, ele vai deixar a carnalidade, ele vai começar a crescer a estatura de Cristo, vai começar a crescer espiritualmente e logo virá a ser um cristão maduro. Amém? Continuaremos o estudo na próxima aula. Vamos ficar de pé.